Dias atrás, a imprensa divulgou uma notícia apavorante, né, a respeito dos índios da tribo Yanomami, lá no Amazonas. Principalmente os blogs de extrema esquerda divulgaram amplamente essa notícia, vou colocar aqui entre aspas, né, que uma criança ou algumas crianças da tribo Yanomami teriam sido estupradas, teriam sido, sei lá, mortas, e a tribo teria sido incendiada, a aldeia teria sido incendiada, né? E a tribo teria desaparecido. Os indígenas estavam desaparecidos. E aí nós vimos os lacradores, o pessoal da extrema esquerda, tudo em polvorosa, porque eles fazem uma narrativa de que o presidente Jair Bolsonaro é um exterminador de indígenas, né? É o presidente mais preconceituoso que existe. Então ele quer exterminar os indígenas. Mas aí, depois nós ficamos sabendo que não era uma notícia verdadeira, e sim uma grande farsa, uma chamada fake news. Mas nós não vimos nenhum checador de fatos, nenhum instituto desses checadores de fatos, esse Aos Fatos, esses Sleep Giants, nenhum destes vindo a público para dizer que isso era uma mentira. E mesmo aqueles esquerdistas que divulgaram, aquela imprensa da extrema esquerda que divulgou amplamente, tiveram a hombridade de vir a público depois e se retratarem. Mas nós temos aqui o jornalista investigativo chamado David Agape, e eu vou mostrar para vocês aqui uma thread que ele fez aqui no Twitter falando sobre isso. Diz aqui então o jornalista David Agape, na sua página aqui no Twitter, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta: lembram da notícia do desaparecimento de uma aldeia Yanomami após o estupro seguido de morte de uma garota indígena por garimpeiros há cerca de um mês? Nesta reportagem mostro que nada nesta história, né, era verdade e se conecta com a maior farsa da história da imprensa brasileira. Então, saiu até uma hashtag, né? Cadê os Yanomami? E aí o jornalista vem aqui e diz o seguinte: entrevistei moradores locais indígenas Yanomami e antropólogos e descobri que os indígenas não desapareceram. Estavam nas proximidades de onde moram, ali na cara de todo mundo. Mesmo assim, várias autoridades se mobilizaram para investigar. Ele coloca aqui um link de uma notícia, né? Do Ideias. Cadê os Yanomami? Outro lado do desaparecimento de uma aldeia e da morte de uma criança. E aí o jornalista David Agape ele continua aqui. Artistas e ativistas levantaram a hashtag Cadê os Yanomami? Observem a narrativa. Ministério Público, Polícia Federal, FUNAI e CIA foram até a comunidade de Araçá, em Rondônia, e não encontraram indícios de que os fatos denunciados aconteceram. Aí nós vemos aqui um tweet da Anitta. Ela postou essa situação aqui, como eu disse para vocês, vários esquerdistas propagaram essa notícia falsa aí na mídia. E aí a Anitta diz o seguinte: uma menina de 12 anos foi estuprada por garimpeiros e faleceu. Após a denúncia feita pelos Yanomami, a aldeia foi incendiada e o povo desapareceu. Aí continua o jornalista David Agape. O líder da aldeia Araçá, Tuxaua Morô, foi até a capital do estado contar a verdade para a imprensa local, leia-se, sucursais de grandes emissoras. Mas o ignoraram. Morô explica que não houve nenhum ataque de garimpeiros, estupro de menina ou afocamento de bebê. Vamos continuar aqui. E tudo isso foi corroborado por outros indígenas que conversei, que dizem que há convivência pacífica com os garimpeiros. E de fato não há lógica. Ataques de garimpeiros só iriam atrair atenção para esta atividade que não é bem vista por certos setores.
Nesta reportagem, faço uma extensa explicação sobre as diversas farsas Yanomami, como a criação desta nação indígena por antropólogos estrangeiros, o massacre do Hashimu, primeiro e único caso de crime julgado como genocídio no Brasil, mas que não há provas se aconteceu ou não. Importante reverenciar o trabalho do jornalista Janer Cristaldo sobre Hashimu. Destaco a introdução matadora do seu livro, Lá no Blefe. Jornalistas estavam mais preocupados com vírgulas e acentos do que com fatos. Será que temos alguma semelhança com hoje? E aqui ele traz uma introdução do livro do jornalista Janer Cristaldo. O jornalista David Agape continua. E o principal problema? A criação da reserva indígena Yanomami, que completa hoje 30 anos. Possui o tamanho de 3 Bélgicas, ou 2 estados do Rio de Janeiro, mas população indígena equivalente a apenas 0,3% da população do país europeu. Além disso, há ali solo riquíssimo em minerais. Talvez aí esteja, o real interesse de quem cria esse tipo de notícia. Algo que atrai a atenção de vários países estrangeiros. A reserva Yanomami foi criada por forte pressão internacional e há muito tempo se propõe a criação de um estado paralelo. Quem está por trás? Bom, leiam a reportagem para saber. Aí tem aqui uma reportagem da Gazeta do Povo. Eu não vou colocar para vocês aqui, mas vou deixar o link na descrição. Se vocês tiverem interesse de ir lá e ler, lá na Gazeta do Povo, tem essa matéria. Importante destacar a extensa pesquisa que fiz em livros. Li pelo menos 4 revistas e reportagens antigas para realizar este trabalho. Ao mesmo tempo, observem a postura de toda a imprensa brasileira ao tratar sobre esse mesmo tema. Valorizem. Ele faz uma observação. Essa é a 3ª reportagem que faço sobre indígenas. Já falei sobre indígenas desenvolvimentistas que, ao contrário dos Yanomami, que seguem em dependência total do Estado, ou ONGs, são donos do próprio destino, e de indígenas pró-mineração. Leia no próximo comentário. Aí ele traz aqui a notícia da Gazeta do Povo, que índios buscam prosperidade usando terras para o agronegócio. E aí esse link identificado aqui como Japa Velho, ele traz aqui essa postagem. Já está relatado em um livro de muitos anos atrás. Ele traz aqui a capa de um livro, que fala A Farsa Yanomami. Então, para vocês verem como que é a imprensa brasileira, Eles trouxeram essa notícia, divulgaram amplamente, principalmente os blogs da extrema esquerda divulgaram amplamente. Nós vimos vários vídeos no YouTube, o pessoal da extrema esquerda, acusando inclusive o presidente Bolsonaro, do sumiço dessa aldeia Yanomami. E agora descobre-se que era uma farsa, que era uma mentira, E nós sabemos muito bem o que está por trás disso. ONGs, muitas ONGs. E principalmente porque ali é um território, como disse aqui o jornalista, com um subsolo muito rico, muitos minérios, muita riqueza por ali. E não é à toa que há naquele local a existência de muitas ONGs. Nós não vemos estas mesmas ONGs preocupadas com pessoas pobres que passam fome lá no Nordeste, por exemplo. Eu conheci o interior do Maranhão, o interior do Pará, e ali tem uma pobreza muito grande. Mas você não vê estas ONGs tão preocupadas com o ser humano, se preocupando com aqueles pobres ali. Talvez seja porque o subsolo não seja lá muito rico, E aí, coincidentemente ou não, estas ONGs preferem se instalar em locais onde tem poucas pessoas, como é o caso dos Yanomami. Vocês viram aí que é do tamanho de 3 Bélgicas, e tem 0,3% do número de pessoas que tem lá na Bélgica. Mas as ONGs estão muito preocupadas com essas pessoas. Então essa é a hipocrisia da grande mídia
e da extrema esquerda, né? Eles divulgam a fake news, eles vivem criticando todo mundo de direita de fazer fake news. Eles nos acusam o tempo todo. Mas eles fazem fake news o tempo todo e eles não têm a hombridade depois de desmascarados, né? Eles virem a público e dizerem que cometeram ali uma fake news. No máximo, uma notinha de rodapé dizendo erramos. Então é isso, meus amigos. Eu peço a vocês que deem aí uma observada, se não estão inscritos ainda no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe o seu like, faça os seus comentários e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.